Muito boa noite, ouvintes, espectadores, que mais Maurício Borba, da Rádio Acústica de Camaquã e do Porto Alegre 24 horas. A todos os antenados, né, Diego? De Camaquã, da Costa Doce, vai daqui, começa aqui na Eldorado, isso? É isso, não, começa em Guaíba e vai embora. Em Guaíba e vai-te embora escutando e nos escutando. E vai até Pelotas. Tá, então vamos falar dos viajantes também, né? O pessoal que tá aí na estrada. Os caminhoneiros, o pessoal, né? Isso aí. Então, gente, nós estamos passando por um momento político. Tu sabia que esse programa nasceu na política, Maurício? É mesmo? É mesmo, e a gente adora política, Ama política. Essas coisas sindicais, eles brigam, e nós ficamos aqui botando fogo lenha na fogueira. Bate boca pra lá, bate boca pra cá. Vai ter o debate. Então, conheça um pouco do meu convidado desse momento, né? Nós vamos entrar, vamos especificar. Nós vamos entrar dentro do CREMERS, né? Vamos procurar os médicos do CREMERS, que está ocorrendo no dia 15 de agosto, a eleição por Conselho de Medicina. E são 3 chapas inscritas, nós vamos fazer a sabatina com os candidatos, né? Então, cada candidato vai ter 35 a 40 minutos de sabatina e depois a gente vai encerrar com um grande debate. E aqui é eu e eles, depois deixa eles entre eles, né, Maurício? Isso aí. Então, conheça um pouco mais do meu primeiro convidado. Dr. Carlos Esparta, 37 anos, é médico anestesiologista em Porto Alegre. Atua nos hospitais Moinhos de Vento, Santa Casa de Misericórdia e Mãe de Deus. É presidente do CREMERS desde fevereiro de 2022. Graduação em Medicina pela Universidade Luterana do Brasil. Curso de especialização em anestesiologia no Centro de Ensino e Treinamento do Hospital da Piedade. Pós-graduação Lato Sensu em Medicina do Trabalho pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde. É segundo tenente médico do Serviço de Saúde, chefe do FUSEX e comandante do Pelotão de Saúde do 4º RCC. Boa noite, Carlos Esparta. Boa noite, amigos, principalmente aos nossos colegas médicos que estão ouvindo, acompanhando a FM Acústica e ao Poa 24 horas. Hoje vamos falar sobre a autarquia profissional, o CREMERS, onde nós somos o presidente, atuamos nos últimos 20 meses e fazemos parte dos últimos 5 anos, onde foi feita muitas mudanças, muitas realizações. Trouxemos o CREMERS para o presente. O CREMERS que estava ultrapassado, um CREMERS que estava longe do protagonismo médico, longe dos médicos, distante das dificuldades que os nossos profissionais atuantes, como eu sou um médico anestesiologista e trabalho todos os dias também na nossa atividade fim, estamos distante do CREMERS. Conseguimos trazer o CREMERS para perto dos médicos, para as dificuldades que existiam em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Então, obrigado pelo programa, obrigado por trazer aqui o debate, a gente agradece, o CREMERS é de todos, explicando que a eleição, a quem é os colegas mais distantes ou o nosso público, a eleição é por chapa. Chapa 1, que é a que é atual, que tem 40 membros, 40 conselheiros, cada chapa tem 40 conselheiros, eu estou representando a chapa 1 hoje, e são 40 profissionais atuantes na medicina, que trabalham em todas as regiões do estado com muito personalismo. Uma pessoa que trabalha como médico, ele sabe a necessidade do médico. Então, os médicos gaúchos podem ter certeza que a Chapa 1 representa todas as especialidades que existem, anestesiologia, cirurgia, traumato, as dificuldades que temos, sim, para trabalhar para o bem da medicina, que complementarmente vai ser para o bem da população. A Chapa 1, com o seu slogan, o CREMERS mudou e vai mudar ainda mais. Qual a importância da Chapa 1 para o CREMERS hoje, do CREMERS para a Chapa 1? Perfeito. O que o CREMERS mudou? Nós estávamos com um conselho distante do médico, né? E trouxemos tecnologia, inovação. Só para ter um exemplo, quando nós assumimos a gestão, uma das maiores dificuldades, quando perguntavam os colegas, olha, eu tenho um julgamento, eu tenho que sair de carro e ir até Porto Alegre. Falei, vai mudar. E mudou. Hoje é totalmente online. A prescrição eletrônica hoje facilitou muito com o nosso receituário digital. Nós temos hoje uma facilidade
que isso parece tão óbvio hoje, mas que antigamente não tinha. Os médicos podem pagar o CREMERS através de cartão de crédito, algo que há 5 anos atrás não poderiam. E nós trouxemos essas pequenas mudanças que geram muito conforto para o médico. O certificado digital para todos os médicos, os 40 mil médicos que querem usar. Estamos organizando a ferramenta do prontuário eletrônico, por isso que eu digo que mudou e vai mudar mais. O prontuário eletrônico para todos os médicos. A anuidade zero, nós estamos fazendo um programa, parceria de cashback, onde o médico não vai precisar pagar a anuidade. Mas está bem avançado isso. Isso é um retorno do médico. Nós temos um clube de benefícios, investimos muito na educação médica, pois identificamos que naqueles períodos o médico tinha dificuldade nas suas reposições, tinha dificuldade em saber, por exemplo, as funções do diretor técnico, do diretor clínico, certidão de óbito. Fizemos um curso há mais ou menos uns 60, 90 dias atrás, mais de 1.000 médicos inscritos para falar sobre certidão de declaração de óbito, entre tantas outras atividades, cursos, ATLS, ACLS, todos com certificação internacional, dados gratuitamente para os médicos. Então, o CREMERS mudou, ele está próximo do médico e vai mudar ainda mais. Conte conosco, chapa 1. Eu gosto assim, Maurício. Conte conosco, bate chapa 1. Doutor, o Carlos Esparta, o senhor é filho do grande médico também, Mauro Esparta, né? Que foi secretário aqui do município de Porto Alegre, né? E ele é bem atuante, né? Hoje, a chapa que o senhor representa, o senhor falou agora de inovação, mas nesses últimos 5 anos o mundo mudou muito. A medicina também mudou nesses últimos 5 anos? Perfeito. Tivemos uma pandemia, algo totalmente desafiador para toda a categoria médica, para os nossos pesquisadores, para a população. Algo que quando começou foi muita preocupação, né? Tivemos muitas dificuldades, mas teve situações boas e situações positivas, né? Toda a dificuldade que foi, gerou-se muita inovação. A pandemia trouxe muito resultado positivo. Infelizmente, perdemos muitas vidas, não no Brasil, também como no mundo, mas sim, foi um grande debate da classe médica, algo também fugiu um pouco da classe médica, acho que isso foi algo negativo, né? Todo mundo virou médico. O Google é médico, o Google não é médico. O Google é médico. Eu quando tenho um sintoma, eu vou no Google e disse, meu Deus, é câncer terminal. Eu fiz uma brincadeira no meio da pandemia, perguntaram quando que eu achava que ia terminar a pandemia. Eu falei, olha, acho que é melhor perguntar para o Google, porque é só o Google que sabe. Então, mas foi feito muitos fóruns, muitos debates, né? Então foi muito positivo nessa parte e trouxe para dentro do CREMERS muita inovação. Hoje, o médico que se forma, ele não precisa mais entrar no CREMERS. O CREMERS vai até ele na faculdade, ele se inscreve, ele não precisa nunca mais para registrar título de especialista, para retirar certidões, para retirar qualquer documento, é tudo online. Isso foi 100% online. Então, hoje nós modernizamos. Antigamente, quando assumimos a gestão, o médico tinha que ir para dentro do CREMERS para qualquer situação. Hoje o CREMERS não precisa. O médico vai poder ficar a vida inteira sem colocar os pés no CREMERS, se quiser. Então, isso foi uma inovação. Foi gerando muita... No departamento de tecnologia da informática cresceu muito nesses meses. A nossa vistoria cresceu muito. Então, foi muito importante isso para os médicos. A pandemia, ela também, o senhor falou agora de que muita gente virou médico, né? Muita gente, não. Todo mundo virou um pouco médico. Todo mundo virou um pouco médico. A avó, ela tava chá, né? Toma um chazinho disso, chá resolvia tudo que era coisa, né? Como que o senhor vê, assim, a questão do tratamento precoce quando foi dito, foi defendido por alguns médicos, inclusive, essa tese do tratamento precoce? Eu vou confessar, minha mãe teve Covid. E minha mãe é a cara da vítima, sabe assim, é diabética, obesa. Disse, mãe, toma. Né? Toma porque eu não vou... eu tô falando sobre mim. Eu não vou pecar por omissão. Né? Qual a sua visão desses médicos que defenderam? Qual o posicionamento de vocês? Como que o senhor vê essa questão do tratamento precoce que foi defendido pela classe da direita, assim, principalmente? Perfeito. O tratamento precoce, né, gerou muito debate naquele momento. Quando iniciou-se a pandemia, não tinha uma perspectiva de vacina ainda no começo. E ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo e muitos médicos começaram a tentar ver o que os medicamentos atuais funcionavam.
ou não. O que nós do CREMERS defendemos? Defendemos a autonomia médica. O que é autonomia médica? Baseado naquele momento, quando iniciou a pandemia, os poucos trabalhos que existiam, porém alguns relatos positivos de médicos, foi feita uma resolução onde o paciente era informado pelo profissional médico que estava fazendo um tratamento, dando medicações, que não sabia se ia ter naquele momento. Estou falando em 2020. Sim, voo cego que eu chamo, né? Era um voo cego. Não sabia se ia ter uma eficácia ou não. Né? E aí o médico avaliava o paciente, dava um termo, o paciente assinava um termo, sabendo disso, como preconizava a resolução 04. E muitos pacientes quiseram utilizar, e os médicos deram autonomia, e os médicos que optaram em não fazer esse tratamento, em achar que precisavam mais estudos, ter uma certeza maior, não teve problema nenhum. Não quiseram utilizar, não utilizaram. O CREMERS respeita a autonomia médica, a autonomia profissional. E o paciente tem que ser informado. Como foi informado também, a gente sempre fala que tem autonomia médica, mas o paciente também tem a sua autonomia. Ele procura os profissionais para ver o que é. Olha, funciona por causa disso, não funciona por causa disso e vai levando. Então, isso aí, de ser a favor ou ao contrário, nós somos a favor da autonomia médica, autonomia profissional que nós defendemos. Então, a partir do momento que teve uma resolução que embasava, o CREMERS foi totalmente a favor da autonomia profissional. Então, muitos usaram, outros não utilizaram. Acho que foi muito politizado. Acho que esse tratamento, o uso de medicamentos como hidroxicloroquina, entre outros, foi muito politizado, mais do que o necessário. Acho que o debate é importante na classe médica, mas eu acho que extrapolou a classe médica, então acho que foi demais. O paciente consultou-se o profissional que quis dar o tratamento precoce, nem digo tratamento precoce, usar os medicamentos. Que o povão é tratamento precoce, né? Mas deixar que usar, teve ali Acho que eu falo o termo do povão, porque aqui eu posso falar o povão. Mas então a autonomia profissional foi preservada naquele momento e muitos profissionais utilizaram e outros não utilizaram. O senhor, o senhor entrou no campo político, né? Porque não adianta. O Diego é malandro, eu falei política. Entrou no campo político, vai indo. Não dá pra dar espaço. Vai indo e foi vindo, aí, né, campo político. Se eu falasse do Grêmio, nós ia entrar aqui no futebol aqui também. Se falasse do Grêmio, eu ia dizer assim, vote qualquer chapa. Então, a gente vai entrar no campo político, né? Eu vejo que algumas questões, a classe médica, eu tenho um primo que é médico, inclusive, e eu falo às vezes sobre mim, porque senão as pessoas dizem, é a acústica que tá falando, é o Portal 24 Horas. Não, aqui é o Diego que tá falando, né? O meu primo hoje, ele também é defensor, o governo que é o atual governo do PT, ele é um governo de esquerda, e ele implantou mais médicos quando esteve no Brasil, né? Quando esteve no poder, Maurício. Me corrige, Maurício, tá aqui pra isso. Vou te corrigir. Quando o governo atual esteve no poder, implantou o Mais Médicos. Isso aí. E agora, qual a posição da Chapa 1 sobre o Mais Médico? Perfeito. Esse programa foi incentivado a primeira vez em 2014. O governo anterior mudou pelo Mais Médicos, pelo Brasil, e agora voltou a termo de um mês o Mais Médicos. Qual que são a diferença dos programas? Então, o Mais Médicos, infelizmente, ele aceita no processo seletivo profissionais que fizeram a faculdade de medicina fora do Brasil, porém não revalidaram o diploma. Então nós somos totalmente contrários aos profissionais que vêm trabalhar no Brasil sem a legítima revalidação. Todos os profissionais formados fora do país, se são brasileiros ou de outras nacionalidades, eles são muito bem-vindos, desde que façam a prova do revalida. Isso a gente exige. O que nos causou muita preocupação? Então, quando foi aberto esse programa, gerou-se, então, uma ansiedade, como vai ser? Falaram que ia ter a prioridade aos médicos com registro no CRM. Por que é importante ter um registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul? Porque o CREMERS pode fiscalizar esse profissional. Se ele cometer ato irregular, ou até um assédio, algo que infelizmente acontece às vezes, nós podemos lá abrir uma sindicância, um processo e até puni-lo. Esses profissionais que não têm o registro, eles não ficam na visão de olhos do
do conselho. Então, se eles fizerem alguma malefacência para o paciente, infelizmente... Ou receitar alguma coisa errada. Receitar errado, um errado diagnóstico, algo, o CREMERS não tem como agir e ele vai continuar trabalhando. E a nossa preocupação, quando abriu, não foi priorizado os médicos com registro no CREMERS. E o pior, o mais difícil, hoje é muito difícil, o profissional que atua na cidade, vamos dar um exemplo, o profissional é de Santa Rosa. Ele não pôde se candidatar às vagas da cidade de Santa Rosa. Era proibido para esse médico, ele tinha que se candidatar às vagas de outros municípios. Então, de Santa Rosa tinha que ir para Santo Ângelo, de Santo Ângelo para Santa Rosa, o que dificulta. Por quê? Porque é um programa de 4 anos, é uma bolsa. O médico pelo Brasil, da antiga gestão, qual que era o grande vantagem? A antiga gestão, a gente fala do Bolsonaro, né? A diferença do projeto, eu não vou entrar muito na politização, mas vou falar a diferença de projetos, por que eu prefiro do anterior. Mas eu vou. O anterior era um processo seletivo onde somente médicos com registro no CRM poderiam atuar e era cargo CLT, então era um processo seletivo CLT e o médico poderia ficar por prazo indeterminado, ou seja, pela vida toda. Então ele escolheu a cidade de Santo Ângelo para fazer, ele ia poder ficar a vida inteira em Santo Ângelo. Hoje, quem entra no Mais Médicos, mesmo se for brasileiro, ele sabe que infelizmente é uma bolsa, que é diferente de CLT, né? Tem todas a segurança do seletista, e a bolsista ele pode ficar no máximo 4 anos. Então é difícil para o médico saber, eu vou ficar 4 anos e vou perder vou ser demitido após, vai encerrar o meu prazo. Então isso é algo que dificulta, porque nós já temos aqui no Rio Grande do Sul mais médicos que o necessário pela Organização Mundial de Saúde. Não falta médicos. Não falta médicos. A distribuição que está errada. E essa distribuição poderia ser melhor através do programa que estava sendo feito antes, que é através do regime de CLT, seletista, que isso causa uma estabilidade em qualquer profissional. Claro que o seletista também, se cometer erros graves, ele vai ser demitido, como qualquer outro seletista. Qualquer funcionário, né? Qualquer funcionário, mas ele sabe ali, como tem uma formação boa, um profissional correto, ele vai ficar a vida inteira naquele município, que seria um plano de carreira, um início de um plano de carreira médico, né? Quem me conhece, eu olho sempre o copo meio cheio. Sim. Então, aquilo era um embrionário, era algo que estava ocorrendo. Graças a Deus, todos esses profissionais que entraram pelo esse programa vão permanecer. Então, Médicos pelo Brasil. Médicos pelo Brasil. Tá. E os mais médicos que entraram por 4 anos. Nós, como foi aberto, em vez de abrir a primeira fase para todos os médicos que são registrados no CRM e após para quem não tem registro, houve já na outra vez médicos brasileiros registrados que acusaram e relataram que tiveram suas vagas perdidas por médicos não registrados. Então isso é muito grave. Então a gente pede os médicos não registrados seriam os do Mais Médicos. São dos Mais Médicos. Os cubanos. É que na verdade é cubano, é que o programa Mais Médicos. Ou tem mais além de cubano? Não, deixa o programa Mais Médicos ou qualquer médico de qualquer nacionalidade que tem registro no CREMERS ou não tem, ele pode se candidatar. Tá? Isso que ocorre. Então, o que a gente quer? Que a prioridade do programa Mais Médicos seja para os médicos registrados no Brasil. Brasileiros, né? Brasileiros ou estrangeiros, como o Revalida. O Revalida, para quem não conhece, para quem não era médico, é uma prova realizada onde, por exemplo, se eu vou trabalhar nos Estados Unidos como médico, eu tenho que ir lá fazer a prova. Até como advogado, né? Eu vou fazer a prova, se eu for aprovado, os americanos vão dizer bom trabalho, segue sua vida. Então, no Brasil, a gente faz a mesma exigência. Né? E independente da nacionalidade, pode ser europeu, pode ser americano, pode ser australiano. Então não é critério, tipo assim, tu é americano, não, tu sabe da medicina e tal. Não, independente. Entrou, tem que fazer a prova. Independente, qualquer profissional que queira trabalhar no Brasil, ele tem que vir fazer a prova de revalidação do diploma. Né? E isso não foi exigido nesse programa Mais Médicos, que é muito triste. O senhor fala essa questão de que não falta médico, tá? Nós aqui no Portal 24 Horas, a gente recebe muita denúncia que não tem médicos em postos de saúde, que lá no interior o médico não quer trabalhar porque a carga horária é ganha muito pouco. O senhor acha que hoje o médico ele ganha pouco? E nós já vamos entrar numa outra questão também, que é do IP, tá? Que é a próxima. Né?
raio-x no programa. Vai indo. Sobre o IP já tem até um diretor novo agora, né? Já sabe, já mudou, né? Não é mais o Jatene. Sim. Mas o senhor crava para mim hoje como presidente atual do CREMERS ali, da atual gestão, que não falta médico no Rio Grande do Sul? Eu tenho certeza. E quando eu faço... Não precisamos de cubanos aqui? Não precisamos de médicos sem revalidação de diploma. O que eu... Ele foi bom, ele foi bem agora. Obrigado. Te driblou, Diego. Te driblou agora. Eu vou falar um dado antes de responder. Em 2002, só para ver estatisticamente, o CREMERS registrou 750 novos médicos em 2002. Passa um ano, passa dois. Em 2012, 10 anos depois, registrou 1.500 novos médicos. Ou seja, em 10 anos, o número de novos médicos dobrou para 1.500. Em 2022, ano passado, nós registramos 2.700 novos médicos. Então, em 2002, que nós registramos 750 novos médicos, foi para 1.500 e agora 2.700. E a perspectiva é que daqui a 5 anos nós já tivemos mais de 3.000 médicos. Então, olha a velocidade da natalidade médica, uma profissão que está crescendo muito e não está tendo tanto, porque os médicos trabalham até os 70, 80 anos, muitas vezes. O que está ocorrendo? A falta de estrutura, eu sempre faço uma comparação, não é querer falar das outras profissões, mas vai no seu município, vá no posto de saúde, observe a estrutura, pode até observar o salário do médico e atravesse a rua, que nem aqui em Eldorado do Sul, não vamos muito longe. Vai no fórum do seu município depois, vê a estrutura que tem, vê a remuneração do promotor, dos juízes, aí tu vai ver a grande discrepância que tem entre o poder judiciário, que é muito importante, o judiciário é importante no Brasil, e o que é investido na saúde. Então, nós temos aqui uma diferença muito grande. Então, o que ocorre muitas vezes? A insegurança de trabalho, a gente tem relatos de médicos que estão, às vezes, no posto de saúde, em unidades de pronto atendimento, que são até agredidos fisicamente. A gente tem até um canal médico, você que foi agredido, pode ligar para nós, que nós vamos em cima desses marginais. Então, essa estrutura é muito diferente, muito difícil de trabalhar, uma carga de salário pequena, muitas vezes, incompatível com o mercado, uma carga de trabalho grande. Então, o que ocorre? Nós temos uma pouca fidelização do médico. O médico entra, fica um período e acaba saindo. Então, nós temos que melhorar uma carreira médica com uma estabilidade e melhorar a estrutura, porque a gente não vai ter dificuldade de falta de profissionais. A minha mãe dizia, Maurício, assim, que quando a gente estudava muito, a gente trabalhava pouco, ela mente. Porque o médico estuda pra caramba, e eu fui a semana numa UPA, a médica disse que estava num plantão de quase 48 viradas já, entendeu? Né, doutor? É perfeito. Não, muitas vezes o médico tem 2, 3 empregos, é plantão aqui, escala ali, mais consultório, então... E o médico trabalha de noite, trabalha final de semana, 24 horas. Então, muitas vezes a gente tem essa carga horária de trabalho muito grande. Então... mas a gente gosta do que faz, graças a Deus, os médicos brasileiros são muito bem capacitados. Na atual gestão, teve muita cassação de médico por enfim, crime, como que funciona isso pelo Conselho de Medicina, né? Perfeito. Então, eu já fui corregedor do CREMERS, então eu posso falar muito sobre isso. Todas as denúncias que chegam no CREMERS, oficiais, organizados, igual o CPEP, que é o Código de Processo Ético Profissional, são obrigatórias a abertura de sindicância. Essa sindicância é solicitada a manifestação, o médico responde, respondendo é avaliado por uma Câmara, que são compostos por 7 conselheiros. Esses 7 conselheiros, eles podem arquivar ou pode abrir um processo ético profissional, que é por suspeita de infrações ao Código de Ética Médica. O 87, por exemplo, o prontuário mal escrito. Mais ou menos, estatisticamente, nós temos 80 denúncias por mês contra médicos no Rio Grande do Sul. Bastante. Cerca de 80% são arquivados, são menores. É aberto o processo ético, nós vamos para a fase das oitivas, que é ouvir as testemunhas. Então, aconteceu na sala cirúrgica, olha, a técnica enfermeira explica aqui o que aconteceu, após é julgado. No julgamento tem ainda uma defesa oral de ambas as partes, que é onde é julgado por 7 conselheiros, que pode ser absolvido, o médico aí sim absolvido, ou pode ter uma penalidade. A penalidade pode ter desde a advertência até a cassação.
Dependendo de ambos os lados não ficar satisfeito, ele pode fazer um recurso para o Conselho Federal. Aí sim o Conselho Federal pode cassar o médico ou não. Nós tivemos, todos os processos ocorrem em sigilo, então o nome do médico é resguardado e o nome das vítimas, se forem ou não, das acusadoras também. Todos os processos correm em sigilo. Mas sim, já houve algumas cassações nesse último período, mas eu prefiro não falar os nomes publicamente, mas sim, ocorreram. Fala, Maurício. Diego, eu tenho uma pergunta. Durante a fase de investigação, digamos assim, o médico é afastado das suas funções? Ele pode ser afastado ou não, depende. Essa mesma Câmara de Sindicância, dependendo da gravidade da suspeita, ele pode fazer o que chamam de uma interdição cautelar, que é pelo período máximo de 1 ano. Por que é 1 ano? Então, esse 1 ano tem que gerar todo o processo e vai absolvê-lo ou não. Então, não é obrigatoriamente, mas dependendo da gravidade da acusação, se tem indícios fortes, pode ser sim feita uma interdição cautelar, que é suspendendo. Ocorre em alguns casos, mas não é a grande rotina. O Dr. House seria caçado, né? Eu sou fã do Dr. House, né? Não, o House era uma boa série, eu via muito na minha época de faculdade. Uma pessoa que eu sei que não foi caçada e não tem, eu acho que não tem processo, eu falo, é o Leandro Boldrini, que saiu há pouco tempo do presídio, e se ele quiser trabalhar, acho que ele pode, né? Pelo que a gente tinha visto, ele estava liberado para trabalhar, né? O que eu posso falar é que está ocorrendo, na verdade, o processo contra o profissional. Foi aberta uma sindicância no período e confesso hoje que de cabeça eu não sei quando será julgado. Mas sim. Existe um processo. Foi aberto um processo que ocorre totalmente em sigilo. Sim. Não, é só uma questão, não tem nada a ver com a nossa sabatina aqui, mas aqui a gente fala de tudo, né? As denúncias chegam, né? Então nós somos obrigados a abrir. Agora vamos falar um pouco sobre IP Saúde. O IP teve defasado muito tempo, ele foi deixado um pouco de lado e acabou virando uma bolha, né? E essa bolha explodiu. Perfeito. O IP Saúde, os nossos médicos ficaram mais de 10 anos sem reajuste dos seus honorários. Eu conheço poucos profissionais que ficaram 10 anos, na verdade 12 anos, sem reajuste nos seus honorários. Aqui o Maurício está sem reajuste há um tempão. Está sem reajuste, Maurício? Não vai entrar em greve aqui, calma. Pelo menos não hoje. Entrou. Então, foi uma grande vitória. Nós começamos há cerca de 1 ano e meio, até menos, 1 ano, a trabalhar, a bater nisso. Não só o CREMERS, Zanrigues, Sindicato Médico, muitos médicos, Guilherme Sander e Ernesto Tornelles também nos ajudou bastante, tanto os profissionais, e começou a dificuldade, e começamos a conversar, e sim, conseguimos uma grande vitória para a categoria médica. Hoje, o IP gasta em honorários médicos 190 milhões por ano. Nós conseguimos um reajuste e vamos aumentar mais 140 milhões, praticamente um aumento de 70%. Que infelizmente, por causa dos 10, 12 anos, que a categoria ficou parada aqueles 10 anos sem se manifestar, parece pouco, mas é muito. Nunca na história do IP teve um reajuste tão alto. Isso foi uma vitória da categoria médica. Esse reajuste... Passou pela chapa 1 do CREMERS essa questão? Passou com certeza. A gente tem vários. E o que está ocorrendo agora, só para explicar? Foi uma vitória muito grande e nós trabalhamos arduamente para isso. E continuamos, pois esses honorários não vai ser linear o aumento, pois tinha muitas discrepâncias na tabela. Então, alguns procedimentos vão aumentar até mais que 100% e outros menos, mas justamente para tentar equilibrar, porque nós tínhamos, por exemplo, um parto pagando R$330 bruto, né? Então, a gente sabe que isso aí vai ter que aumentar e vai aumentar. Então, nós já estamos agora na segunda fase, que é a fase de apresentação de propostas, que nós vamos ter uma reunião agora semana que vem, para ir ver qual será a porcentagem aumentada em cada valor, em cada tabela. Queremos e vamos conseguir até outubro. Por que outubro nós queremos estar com isso pronto? Porque em outubro vai aumentar a alíquota da contribuição do funcionalismo público. Aumentando essa alíquota vai aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação já pode se pagar os honorários médicos adequados conforme a nossa tabela. Então, nós estamos trabalhando, solicitamos para o presidente Gerson Henriques para a Sociedade de Especialidades para tentarem contribuir. Vamos tentar fazer um grande crescimento para a classe médica. Óbvio, pessoal,
deixar bem claro, recuperar 12 anos não é do dia para a noite, mas nós recuperamos muitos anos. E, obviamente, a gente sabe que a cada vez que tiver o reajuste nos honorários, no funcionalismo público, nós queremos ter essa parcela para justamente... O que foi a grande dificuldade do IP? Ficou muitos anos sem negociar. Ficando sem muitos anos é difícil. Então, mesmo com essa grande vitória, uma vitória histórica para a classe médica, ainda não está suficiente comparado com os outros planos de saúde. Na atual gestão de vocês que aconteceu essa questão dessa revolução do IP... Estava acontecendo muito descredenciamento de médicos, né? Isso não preocupou vocês? Vocês tiveram que intervir em algum momento? Perfeito. Nós participamos de todas as assembleias organizadas pelo Sindicato Médico, pois nós dávamos um movimento como eticidade. Nós vimos muito pedido de licenciamento, tá? Que tantas vezes, a maioria das vezes foi aprovado o licenciamento, porque nós falávamos, acredite nas entidades médicas, nós vamos fazer melhorar. Teve muito licenciamento e muito descredenciamento. Obviamente porque naquele período foi muito turbulento, o IP fez algo, eu prefiro falar aqui, agora também vamos polemizar um pouco, foi um pouco agressivo contra a categoria médica, né? Nós estávamos ali para defender os médicos, mas foi muito tenso e alguns médicos falaram, eu vou sair porque está ficando muito ruim. Então o IP também foi muito difícil trabalhar, ele esticou a corda com a classe médica naquele período, mas agora conseguimos alinhar, conseguimos honorários, vamos conseguir melhorar a tabela que está acalmando, mas o IP sim esticou a corda e esticando a corda arrebentou. E quem foi prejudicado? Praticamente 1 milhão de vidas que o IP tem. Então, olha, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de pessoas. Se eu não me engano, 980 mil são usuários do IP. Então, praticamente 10% da população poderia ter ficado mais desassistido do que já tem. Bom, a gente tem mais quantos minutos ainda, Maurício? 10 minutos? Então, acho que seguimos aqui, né? Não, é 35 que eles falaram lá na acústica lá. Tem que agradecer o que o Fábio mandou e o que o Rodrigo mandou. Pô, já tá acabando aqui, pô, poxa, já está acabando aqui. Agora nem deu para falar, tem tanta coisa boa para falar. Então vamos falar sobre o que você acha das escolas que estão sendo formadas agora. Tem muita escola aí EAD, médico não tem como ser EAD ainda, né? Não, médico, graças a Deus, não tem como ser EAD. Então, as escolas médicas a gente olha com muita preocupação. O Rio Grande do Sul tem 20 faculdades de medicina. E hoje, olha, fica preocupado, nós temos 18 novas escolas de medicina tentando aprovação perante ao MEC. Nós já vamos formar mais de 3 mil médicos e nós estamos lutando para não ter abertura desenfreada de vagas. Então, nós tivemos uma vitória muito grande. Uma universidade aqui do Rio Grande do Sul queria abrir 480 novas vagas de medicina e nós juntos com a AGU fomos lá, batalhamos, ligamos, oficiamos, mandamos ofícios e conseguimos barrar essa abertura de 480 novas vagas no Rio Grande do Sul, vagas onde nós oficiamos a reitoria, não tinha hospital-escola, não tinha laboratórios, não tinha. Nós queremos faculdades que tenham qualidade. O que é qualidade? É o que o próprio SAEME já possa, o SAEME é uma certificação que tem a nível de conselho, onde é proporcional um aluno para cada 5 leitos SUS, onde a gente sabe que esse aluno vai ter uma instrução de avaliar os pacientes. Nas unidades básicas de saúde, 3 alunos, no máximo 5 alunos por equipe, justamente para visitar, para fazer um atendimento. Um hospital, ou pelo menos uma ala do hospital, que no mínimo 100 leitos SUS, baseado naquilo. É isso que nós estamos exigindo, uma qualidade de ensino, uma qualidade, porque o médico mal formado, o médico despreparado, ele pede mais exames, o que gera um custo para o SUS e para os planos de saúde. Ele faz diagnósticos equivocados, o que pode atrasar um tratamento de uma doença. Então é muito preocupante uma formação médica sem responsabilidade. Então nós estamos trabalhando e trabalhamos muito pela responsabilidade de uma formação de novos profissionais. Agora eu vou fazer a última pergunta e depois eu vou deixar um espaço para o senhor fazer o seu... Perfeito. Falar sobre o CREMERS, mudou e vamos dar ainda mais. A última pergunta, já que nós estamos aqui no programa, é para pedir o voto para mim? Como é que vai ser? A última pergunta é, a chapa 13 é uma ramificação da chapa de vocês, né? Foi uma galera que saiu ali, como que o senhor vê isso? Eu vou dar uma alfinetada que eu falei em todo mundo. Aquela pergunta, não, vamos explicar aqui, então... Nós temos chapa 1, chapa 2 e chapa 3. Chapa 2 foi um dos colegas que ficaram mais de 40 anos dentro do CREMERS. E a chapa 3 são dissidentes da chapa 1,
que por causa do motivo, principalmente ali na parte de pandemia, houve muita discordância, né? Também tivemos muitas dificuldades de trabalho, se causou uma cisão. Então, esse é o cenário. Mas o mais importante é que a chapa, mesmo que transformou o CREMERS, que mudou o CREMERS, que vai continuar mudando o CREMERS, é a chapa 1. É a chapa que trabalha por médico, a chapa que tem grandes líderes médicos e líderes médicos que continuam trabalhando na profissão. Os nossos 40 componentes que são totalmente qualificados, você vai andar pelos hospitais e vai ver eles. Nós temos uma grande proporção aqui em Porto Alegre e em todas as regiões do Rio Grande do Sul nós temos representantes. Santa Maria, Passo Fundo, Missões, Fronteira, Serra, todas as regiões, Lajeado, Santa Cruz, nós temos representantes. Então, o CREMERS vai estar presente. Então, você pode olhar depois aqui, nos sigam, por favor, nas redes sociais, para saber nossas propostas. Beleza, o senhor tem 1 minuto para, né, pedir voto para a chapa 1. O CREMERS mudou e vai mudar ainda mais. O CREMERS mudou, vai mudar ainda mais. Por favor, colegas, dia 14 e 15, eleição totalmente online. Chapa 1, isso foi uma conquista. As eleições até então eram por cartas. Nós prometemos que ia ser uma eleição digital e é uma eleição digital. Chapa 1, a chapa que mudou o CREMERS, vai continuar mudando. Muito bem, Maurício. Então vamos para um breve intervalo. A nossa próxima sabatinada já está chegando, a doutora Tatiana, da Chapa 2. E bom papo, bom papo. Bom, fluiu o papo. Vamos pagar as continhas agora, né, Diego? É isso Como aí. diz o Valério. Vamos pagar as continhas, então nós já voltamos.